Fala pessoal, boa noite, boa tarde e bom dia a todos, tá? Bom, hoje aqui a gente vai falar sobre o livro de Física Básica do volume 2 de Hertz, Moisés Nussweig, beleza? E hoje, pessoal, aqui a gente vai falar sobre o capítulo 6, tá? O capítulo 6, que ele começa a tratar um pouco mais da questão dos sons. E então, primeiramente aqui a gente vai começar estudando a natureza do som, que eu tenho aqui para falar aqui o fato de que... Peraí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Aí. O fato de que corpos em vibração produzem sons é familiar na experiência cotidiana. Para que o efeito atinja nossos ouvidos, ele precisa ser transmitido através de um meio material. O som de uma companhia tocando dentro de um recipiente no qual se produz o vácuo deixa de ser ouvido conforme foi observado por Robert Boyle em 1660, tá? Os sons propagam em fluidos, tanto na atmosfera como em líquidos sons. Continuam audíveis debaixo da água, também se propagam em sólidos, colando o ouvido à terra. Pode-se destacar um tropel, os cavalos distantes e tal. Bom, o fato de que o som se propaga através de um meio material, sem que haja transporte da matéria de um ponto para o outro, já é uma indicação de sua natureza ondulatória. A velocidade finita de propagação de som é evidenciada pelo intervalo de tempo decorrido entre o clarão de um relâmpago e um ruído de trovão, que acompanha a reflexão do som também, e é um feito familiar manifestado na produção dos ecos, tá bom? Bom, um fluido como a atmosfera não pode transmitir tensões tangenciais, de modo que as ondas sonoras na atmosfera são ondas longitudinais, associadas a variações de pressão, ou seja, a compressões e a rarefações, como as ondas ao longo de uma mola, representada na figura 5.2, que está na nossa aulinha passada, beleza, pessoal? Bom, em geral, conforme a gente vai ver essas variações, a gente vai ver que elas são extremamente pequenas quando comparadas com a pressão atmosférica, que seria um valor de equilíbrio, tá? Bom, aqui dando sequência agora, a gente vai ver a nossa primeira figura aqui, que é esse exemplo do gongo percutido, tá? A gente vai obter uma ideia intuitiva do mecanismo de propagação de uma onda sonora, considerando o que acontece quando se golpeia um gongo, tá bom? Mostra-se numa vista lateral como o gongo se deforma, vibrando entre as posições extrema A e B, que seria aqui pelo nosso exemplozinho B, tá, pessoal? Bom, quando o gongo está na posição A, ele comprime as porções adjacentes da atmosfera, e a compressão vai se transmitindo sucessivamente de cada camada às camadas adjacentes. Quando o gongo ele vai retornar para trás, passando a posição B, ele vai criar uma zona de rarefação, e o ar da região continua se deslocando para preenchê-la, e assim sucessivamente, tá? Produzindo uma onda de expansão. A onda sonora ela vai resultar da propagação de onda das camadas de condensação e da rarefação alternada, tá bom? Bom, o deslocamento de ar provocado pelo gongo muda a densidade do ar na camada adjacente, condensação ou rarefação, o que provoca uma mudança de pressão, tá bom? Por sua vez, a variação da pressão produz um deslocamento na camada de ar contígua e assim por diante. O mecanismo dinâmico de propagação da onda pode, portanto, ser sintetizado nesse ciclo aqui de baixo, tá, pessoal? Que é o deslocamento de fluido, em que ele vai, deixa eu colocar um pouquinho para cima, que ele vai para a mudança de densidade e dele vai para a variação de pressão, que ela produz um deslocamento e fica nesse ciclo, tá bom? Então tá, pessoal, agora aqui a gente vai estudar sobre as ondas sonoras, tá bom? A gente vai começar aqui falando pelo ponto A, a relação de densidade e pressão, tá? Para uma dada mudança de densidade, qual é a mudança de pressão correspondente, será? Geralmente, para uma dada massa de fluido, M, ocupando o volume V, um acréscimo de pressão a P maior que zero provoca uma diminuição, a magnitude de variação percentual de volume correspondente é ΔV sobre V. E a razão para elas? Bom, e aí a gente vai ter essas formulazinhas aqui, tá, pessoal? Das ondas, essas duas. Vamos ter mais umas
aqui até a 6.2.5, tá? E aí a gente vai ter que numa onda sonora, as variações de pressão, elas... Deixa eu ver se está certinho. Deixar alinhado. Aí. A gente vai ver que essas ondas, as variações de pressão e densidade são extremamente pequenas em relação aos valores de equilíbrio dessas grandezas. Ou seja, a onda ela vai constituir uma pequena perturbação. Se a gente chamar o Pzinho 0 e o P 0, os valores não perturbados da pressão e da densidade, respectivamente, e de P e Pzinho, os valores na presença da onda, temos então essa fórmula 5.2.6, tá, pessoal? Essa formulazinha aqui diferente, que seria o Pzão e o Pzinho. Bom, aqui a gente vai ter que a relação entre a pressão, a densidade, Pzinho, e a temperatura T no fluido em equilíbrio é dada pela equação de estado do fluido para um gás ideal. Por exemplo, a gente também tem uma lei bem conhecida que é a lei dos gases perfeitos, que é a equação do PV-nRT, se todos lembram aí, que eu nem coloquei aqui, porque é bem comum. Bom, a gente teve aqui também que o N ele vai ser a quantidade de gás em moles e R é a constante universal dos gases, conforme a gente vai ver mais adiante. Para um processo isotérmico, num gás ideal, portanto, a pressão P é diretamente proporcional à densidade Pzinho. Então, P é igual a P, que seria a nossa fórmula aqui da isotermicidade, tá bom? E aqui a gente tem do isotérmico. A gente vai ter que para a temperatura de uma dada massa se mantenha constante durante tal processo, é preciso que haja trocas de calor com o meio ambiente externo. Se tais trocas não se realizam, seja porque o gás está termicamente isolado, seja porque a compressão e expansão é relativamente rápida e não há tempo para haver trocas de calor. A temperatura varia. Assim, por exemplo, quando se enche a câmara de ar de um pneu de bicicleta, bombeando rapidamente, a temperatura dentro dele vai aumentar. Bom, no processo adiabático, em que não há trocas de calor, veremos mais adiante que a relação entre Pzão e Pzinho é essa daqui, desse processo aqui, representado pela 6.2.12, tá? E aqui a gente vai ter mais algumas fórmulas, explicando mais esse conceito aí. E agora, a gente vai vir para o nosso ponto B, que é a relação de deslocamento e densidade, tá? Bom, para a gente discutir mais... Para a gente discutir mais esse elo no ciclo indicado, na seção 6.1, que é a seção dos sons, das ondas, bom, a gente vai nos limitar a uma onda unidimensional propagando-se dentro de um tubo cilíndrico cuja seção transversal tem área A. A gente vai tomar que o eixo OX, ao longo do eixo tubo, ela vai coincidir na direção de propagação de onda, que seria, a gente está falando sobre essa figura aqui, a 6.2, que ela representa uma variação de volume. Bom, seja U em função de x e t, o deslocamento sofrido pelas partículas do fluido na seção transversal de coordenadas x no instante t, o volume original antes do deslocamento do fluido compreendido entre as seções x e x mais ΔX. É esta nossa equação aqui de baixo. Após esse deslocamento, a gente vai ter um volume, tomando o ΔX infinitésimo, que ele vai resultar na 6.2.17, tá? Vai resultar nessa. E aí, a gente dividindo membro a membro, pela 6.2 pela 16, a gente vai obter a 6.18, que é essa de baixo aqui, tá, pessoal? Essa daqui, ó. Beleza? Bom, dando sequência aqui ao conteúdo, a gente vai ter também, finalmente, esta nossa formulazinha aqui principal, tá, pessoal? Bom, ela vai ser basicamente gama igual a P menos P0 igual a menos P0. E aqui a gente vai ter que a derivada de U sobre dx vai ser x em função de t, tá? Bom, agora, pessoal, a gente vai ter aqui a relação de pressão e deslocamento. A gente vai ter que, completando esse ciclo da seção 6.1, que é sobre os sons, a gente vai ver que, finalmente, de alguma forma, as variações de pressão produzem deslocamentos no fluido. Consideremos, novamente, o elemento de volume do cilindro.
compreendido entre as seções x e x mais ΔX, cuja massa é ΔM, essa daqui, ó, tá? Aí a gente vai ter que a pressão, P, em função de x e t, sobre a face esquerda desse elemento produz uma força, que vai ser essa daqui. A gente vai ter que a face direita está sujeita a uma força, vamos ter essa formulazinha aqui. Aí a gente vai ter como, aqui ó, a derivada de P sobre a derivada de X pela 6.2.6, a gente vai obter essa daqui de baixo, tá? Essa daqui de baixo. Aí a gente vai ter uma formulazinha maior aqui, que é representada pela 6.2.22, que ela vai resultar nesta menorzinha aqui, tá, pessoal? E isso vai ser basicamente a nossa relação de pressão e deslocamento, tá? E a partir dessa última formulazinha aqui, a gente vai obter que é a relação procurada, tá? E essa equação de movimento é a versão unidimensional dela, tá bom? Com F igual a zero. Bom, pessoal, agora a gente vai ver aqui sobre a velocidade do som. Bom, podemos agora obter a equação de propagação das ondas sonoras, percorrendo o ciclo da seção 6.1. Pela 6.2.19, um deslocamento do fluido produz uma variação de densidade, que representaria pela 6.2.24 aqui, que quando a gente pega o deslocamento gerado por essa vibração de pressão, a gente vai obedecer à equação de movimento. E aí a gente vai obter a nossa 25 que eu não pus aqui, tá? O que leva à equação de ondas, tá? Com a velocidade de propagação dada por... E aí a gente vai ter a nossa equação aqui, tá? Esta é, portanto, a velocidade do som no fluido, derivando em relação a x, ambos os membros da 6.2.26, vemos que... Aí aqui a gente vai ter uma formulazinha meio grande, mas que comparando ela com a 6.2.19 e 6.2.24, a gente vai obter esta formulazinha aqui, tá, pessoal? Eu já dei uma resumida aí. Bom, de modo que as variações de densidade e pressão também obedecem à mesma equação de onda, ou seja, propagam-se com a velocidade do som, tá? Então, finalizamos aqui essa parte. Bom, agora a gente vai estudar aqui a velocidade do som em gases, tá? Como a gente viu na sessão anterior, bom, o valor de ΔP, o valor da derivada de P sobre a derivada de π, no gás depende da natureza do processo de compreensão, tá? Ou expansão do gás. Se esse processo for isotérmico, ela vai resultar nessa 29 aqui, tá, pessoal? Nessa formulazinha aí. Bom, esse resultado para a velocidade do som num gás foi obtido por Newton e publicado nos Principia, tá bom? Newton usou um modelo para a propagação do som análogo ao de oscilações de uma série de molas acopladas. Note que no tubo cilíndrico que estamos considerando, cuja seção transversal tem área A densidade linear de massa é Uzinho igual a P0 vezes A, tá? E a gente tem aqui algumas fórmulas e tal, e blá blá blá. Bom, ao passo que o valor experimental da velocidade do som, as condições é de 332 metros por segundo, que é aproximadamente 1,180 vezes maior. Aí a gente vai ter que a explicação correta, ela só foi dada por Laplace mais de um século depois, em 1816. Essas compreensões e expansões numa onda sonora, elas são tão rápidas que não dá tempo para que a temperatura se uniformize. Não chega a haver trocas de calor, ou seja, o processo é adiabático. Pela 6.2.14, temos então, substituindo na 6.227, a nossa 31 aqui, tá, pessoal? Que eu estava explicando. E aí, para uma massa M de gás de massa molecular Mzinho, o número N de moles é N igual a M sobre Mzinho, de modo que a 6.2.9 se escreve de uma outra maneira, levando na 6.2.31, que a gente vai acabar resolvendo desta formazinha aqui, tá, pessoal? Bom, agora a velocidade do som na água é bem fácil. Bom, quando a gente submete a uma pressão de 20 atm, o volume de 1 litro de água, a temperatura ambiente ela decresce aproximadamente 0,9 centímetros cúbicos,
o que corresponde a menos ΔV sobre V, que é aproximadamente 0,09%, que é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 4, tá bom? Para ΔP é igual a 2 vezes 10 elevado a sexta nanômetros, newtons por metros, newtons sobre metros ao quadrado, de modo que a 6.2.22 resulta então Bzinho igual a 2,2 vezes 10 a nona newtons sobre metros quadrados. Tá bom? A densidade da água é P0 igual aproximadamente 10 a terceira quilos por metros cúbicos, tá bom? E aí a gente vai obter essa formulazinha aqui da velocidade da água, de modo que para a água a gente vai obter uma velocidadezinha diferente, tá? Ela é aproximada, em um excelente acordo com o resultado experimental. Já para as ondas longitudinais no solo, os valores típicos tanto de B como de P0 são maiores. Um valor típico de Vzinho é da ordem 3.000 metros por segundo. Aqui para finalizar agora, pessoal, a gente vai tratar sobre as ondas sonoras harmônicas, tá? Intensidade. Uma onda sonora harmônica progressiva no tubo cilíndrico, considerado na figura 6.2, corresponde a uma solução que a gente vai ter essa nossa primeira solução, tá? E aí aqui a gente vai ter o nosso comprimento de onda, a gente vai ter a nossa 6.2.20.3 aqui, 6.3.3, onde o gama, em função de x e t, ele é dado por 6.2.19, representa a onda de variação da densidade, substituindo na fórmula anterior, a gente vai obter essa outra fórmula. Então é basicamente isso, pessoal. Aí aqui a gente tem algumas figuras, que são os exemplos que a gente pode ver aí sobre as ondas sonoras harmônicas, que é um exemplo das ondas de deslocamento de pressão. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a intensidade, que como no caso das ondas numa corda, na seção 5.4, uma onda progressiva de som num tubo transporta energia para uma onda harmônica. A intensidade é definida como a energia média transmitida através da seção, por unidade de tempo e área. E aí a gente vai finalizar com essas 4 últimas formulazinhas aqui, tá, pessoal? Da intensidade. Que ele mostra aqui no livro como que é calculado isso, tá bom? E aí finalizando neste alfa aqui, tá? E aqui alguns exemplos para a gente finalizar a aulinha de hoje, típicos de nível sonoro. A gente vai ter aqui o exemplo de limiar de audibilidade, que ele tem 0 decibéis. A gente vai ter o murmúrio, que ele tem 20 decibéis. A gente vai ter uma música suave, que é 40 decibéis. Uma conversa comum, que é 65 decibéis. Uma rua barulhenta, que é 90 decibéis. E um avião próximo seria 100 decibéis. Beleza, pessoal? Então aqui a gente acabou com um exemplo. E é isso por hoje, tá, pessoal? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.